Estamos distraídos, estamos preocupados. Não conseguimos focar o que é a tarefa à nossa frente. Não a cumprimos. Não cumprimos os nossos compromissos. Estamos tão ocupados com 1 milhão de projetos que nem notamos as coisas mais importantes que nos fogem. Esse aqui, de fato, é um livro misericordiosamente pequeno para um problema realmente grande. Hoje vou recomendar a vocês mais um livro do Kevin DeYoung, um autor que eu já gosto muito, que é o Super Ocupado. Pensando no mundo e na época extremamente acelerada em que vivemos, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, no caos que se instaura na maioria das vezes quando a gente acorda, até a hora em que a gente vai dormir, eu acredito que esse livro será de grande valia a todo leitor que buscar encará-lo. Então, para saber um pouquinho mais a respeito, se liga aqui após a vinheta. Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Gabriela, você está no Tagarelando, onde a gente conversa e tagarela mesmo sobre os livros, as leituras que eu faço. E, gente, para os que já acompanhavam antes, já sabem aí que o Kevin DeYoung é um autor, assim, que eu gosto muito. Uma das coisas, assim, que eu mais gosto nele é pela honestidade, sabe? E pela forma como ele escreve, que parece que a gente tá realmente tendo uma conversa ali com esse pastor. Sim, se você não sabe, eu sou cristã e esse daqui é um livro cristão voltado a esse público, mas eu diria que qualquer pessoa que se interessar pelo assunto poderá ser, sim, muito edificada, porque apesar de o autor escrever dessa forma que eu falei pra vocês, muito sincera, muito direta, ele não maquia os problemas de alma que todo ser humano enfrenta. E aí ele vai com muita humildade, muita sabedoria, buscar formas de tentar nos ajudar, de tentar esclarecer algumas coisas pra nós, reconhecendo que ele mesmo, antes de qualquer coisa, precisa também de ajuda. Aqui em Super Ocupado, logo no primeiro capítulo, o autor esboça o seu livro de uma forma muito simples e direta, dizendo que o livro basicamente se resume a 3 números: 3, 7 e 1. 3 perigos a evitar, 7 diagnósticos desse problema da superocupação e uma coisa a se fazer. Aqui na resenha eu só vou conseguir pincelar um pouquinho a respeito de alguns desses tópicos para que vocês possam ao menos compreender um pouco da riqueza e da profundidade que nós encontramos aqui, mesmo em poucas páginas. O primeiro perigo apontado pelo autor é de que estar ocupado demais pode estragar a nossa alegria. Ele diz que quando a nossa vida está frenética e desvairada, somos mais propensos a ansiedade, ressentimentos, impaciência e irritabilidade. E ele não pode estar mais certo, porque isso é o que nós conseguimos observar ao nosso redor e muitas vezes a gente se pega agindo também dessa mesma forma. A gente entra num looping, a gente entra num modo automático, num modo de estresse, e a gente acaba perdendo a nossa alegria, principalmente a alegria nas coisas simples dessa vida, sabe? A gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade e necessitando nos ocupar, às vezes ainda mais até, para criar situações que nos gerem extrema alegria, extremo prazer. E isso pode acabar trazendo resultados um pouquinho desastrosos também em muitas dessas ocasiões, sabe? Porque a gente acaba perdendo um pouco aí o equilíbrio das coisas. O segundo perigo apontado é que essa ocupação desenfreada pode roubar o nosso coração. Nessa parte, o autor faz um paralelo com a parábola do semeador, falando mais especificamente ali do terceiro momento em que a semente é plantada em meio aos espinhos. Então, ele se refere a uma semente que brotou, que está crescendo, né, e que está ali a ponto de dar frutos, mas é sufocada pelo espinho, que Jesus chamou de os cuidados deste mundo. Ou seja, são justamente as nossas preocupações terrenas, é o carro que quebrou e providências precisam ser tomadas, é o fato de você ou seu filho ter ficado doente, você precisa levar no hospital, é aquele trabalho que você tem que entregar amanhã e você ainda nem começou a fazer. Então, são justamente essas coisas, essas preocupações que vão muitas vezes minando a nossa fé se nós não nos atentarmos, porque a gente passa a dedicar muito tempo, muito empenho a essas coisas e acaba se esquecendo do que é primordial, do que é essencial de fato na nossa vida. E é aí que o autor diz que a semente da palavra de Deus não cresce para frutificação sem ser podada por repouso, calma e quietude. O terceiro perigo a ser evitado é que estar superocupado pode encobrir a podridão da nossa alma. Aqui é muito interessante porque o autor vai dizer
que quando a gente tá super ocupado, quando a gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa na cabeça, a gente não tem tempo de prestar atenção nas coisas erradas que estamos fazendo, sobre os pecados que estão sendo cultivados no nosso coração dia após dia. E aí a gente não tem tempo nem pra batalhar por santidade. Nessa parte, o Kevin DeYoung cita um artigo que saiu no New York Times do autor Tim Crader, que se chama The Busy Trap, né? A armadilha do ocupado. E a frase é a seguinte: ocupação em demasia serve como uma espécie de segurança existencial, um muro contra o vazio. É óbvio que a sua vida não pode ser tola, trivial ou sem sentido se você estiver atarefado, de agenda completamente cheia, procurado para atender algo em todas as horas do dia. Então, o grande perigo aqui é que muito provavelmente existem outros perigos mais perigosos na sua vida e que você não tá nem tendo tempo de considerar cada um deles. Até aqui vocês já viram que esse autor não tá pra brincadeira e eu tô falando aqui apenas do segundo capítulo, tá certo, minha gente? Mas aí em seguida ele procura trazer aí os 7 diagnósticos para esse problema da superocupação. Então ele vai falar sobre, primeiramente, o orgulho e as suas diversas manifestações, as diversas facetas que ele possui. Vai falar também sobre estarmos tentando fazer aquilo que Deus não requer de nós. Fala sobre prioridades, sobre filhos e os problemas e as preocupações no relacionamento familiar. Fala sobre os perigos das telas que nos viciam e que estão presentes no nosso dia a dia, em todo lugar. Sobre a necessidade do descanso. E, finalmente, sobre sofrermos demais por esperarmos não sofrer nada. É muita coisa a se pensar e considerar a partir deste livrinho aqui, minha gente. Ele está recheado de exemplos práticos e bíblicos. Uma das partes que eu particularmente mais gostei foi quando ele trouxe o exemplo do próprio Cristo, né? De como Jesus foi um homem extremamente ocupado, extremamente atarefado. E a Bíblia diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, inclusive nessa área da superocupação, mas ele não cedeu, ele não pecou. E aí o Kevin DeYoung vai dizer que Jesus sabia a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, ele sabia qual era a vontade do Pai para ele e ele veio cumprir essa vontade. Então, saber isso dava propósito e dava destino às suas ações. Não é porque Jesus podia fazer todas as coisas que ele fez todas as coisas que ele poderia fazer. Então, a missão de Cristo é que o impulsionava, a vontade de Deus é que o impulsionava. E isso serve de exemplo e de instrução para nós. A gente precisa saber diferenciar o que é urgente do que é importante, o que é imprescindível e o que pode esperar, sabe? E entender qual é a missão que Deus determinou às nossas vidas. O que é que Deus espera que nós realmente façamos e qual é o nosso papel nisso tudo? Porque muitas vezes o que Deus requer é que a gente confie no trabalho que Ele vai operar. E muitas vezes o que Deus requer é que nós obedeçamos e botemos a mão na massa e façamos e sirvamos. Então a gente precisa ter discernimento e ter sabedoria para saber como agir, como lidar em cada uma das situações aqui no nosso dia a dia. E a gente só vai conseguir fazer isso tendo contato e relacionamento com esse Deus. Então eu sei que você pode estar pensando, nossa, Gabi, é meio complexo, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir ser como Jesus, eu nunca vou saber exatamente o que fazer, sabe? E tá, de fato, enquanto a gente viver aqui nesse mundo, viver na Terra, a gente não vai ser perfeito, a gente com certeza vai falhar. E inclusive a proposta do livro não é trazer uma solução para todos os seus problemas relacionados à superocupação, mas esse livro funciona como um bálsamo para as nossas almas, nos lembrando daquilo que é fundamental, que é de que nós precisamos firmar os nossos olhos em Cristo, porque toda a solução é encontrada apenas nele. Então, com ele, caminhando com Cristo, sabe, por meio da nossa vida de devoção mesmo a Deus, lendo a Bíblia, estudando a sua palavra, orando, né, estando ali realmente em comunhão com o Senhor, nós encontraremos ali o equilíbrio que a gente tanto precisa. A gente vai evitar de ser apático e ficar apenas esperando as coisas literalmente caírem do céu. E, por outro lado, não estaremos fissurados nem entrando na onda da correria maluca desse mundo. E é por isso que o autor finaliza o livro falando sobre a única coisa que, na verdade, você
precisa fazer, que é colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar na sua vida. Então ele dá o exemplo de Maria e Marta, né, que acredito que a maioria de nós conhece já, em que quando elas receberam Jesus em sua casa, Marta ficou atarantada, né, tentando limpar a casa, tentando arrumar as coisas, tentando dar de comida para todo mundo e etc. E Maria se sentou aos pés de Jesus. A gente sabe que na maioria das vezes a gente age como Marta, sabe? Na maioria dos dias. E não significa que as suas preocupações não eram válidas, sabe? Não significa que ela não tinha o direito de estar preocupada, não é isso. Mas Jesus pontua que Maria escolheu a melhor parte e dela isso não seria tirado. Então, embora a gente saiba que é fundamental ouvir a palavra do Senhor, estar em comunhão com Ele e ter os nossos momentos de devoção, a gente nunca vai realmente ter isso, realmente colocar isso em primeiro lugar enquanto a gente não entender que de fato essa é a melhor parte. Estar aos pés de Jesus é a melhor parte da nossa vida, é tão fundamental quanto respirar. Então, reconhecer e acatar essa verdade em nossos corações será o nosso desafio diário, porque as distrações são muitas. Mas, graças a Deus, nós não estamos sozinhos. Não é simplesmente pela nossa própria força de vontade, não é simplesmente pelo nosso conhecimento que a gente consegue fazer isso. Mas nós temos uma pessoa que nos ajuda, que nos auxilia, que é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é que nos move a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a conseguir fazer isso. Por isso, uma das frases finais aqui do Kevin DeYoung é de que a única coisa mais importante do que cumprir nosso ministério é sermos ministrados também. Quando caminhamos com o Senhor, isso não significa que não seremos abalados, que não nos cansaremos, nada disso. Mas significa que o nosso fardo será mais leve, porque Cristo já carregou todo o fardo por nós. E nele, no nosso Salvador, no nosso Senhor, nós podemos confiar e descansar, haja o que houver. Então me diz aí, você se considera uma pessoa super ocupada? O que é que você acha que precisa ser mudado ou aperfeiçoado no seu relacionamento com Deus para que isso promova também mudanças significativas no seu dia a dia? Se você está sentindo dificuldade nessa área, eu tenho certeza que esse livro pode te ajudar, assim como ele me ajudou, e eu já quero reler, minha gente, porque, sério, vale muito a pena. É o tipo de coisa que a gente precisa estar relembrando aqui o tempo todo. Sendo assim, o link de compra desse livro está aqui embaixo no box de descrição. Comprando por meio desse link, você me ajuda bastante a continuar desenvolvendo aqui o canal no YouTube e você não vai pagar nada mais por isso, tá certo? E se você gostou dessa resenha, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou, quais foram as suas opiniões, considerações, vamos conversar. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tá precisando ler esse livro, tá precisando dessa indicação. Vou me despedindo de vocês por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.